Oi! Se você estava curioso para saber o que é que vai rolar na teleaula de hoje, não deve estar mais. Porque se alguma coisa vai rolar, só pode ser isso mesmo, os rolamentos. Acontece que na teleaula de hoje, a gente vai conhecer esses elementos de apoio mais de perto. A gente vai estudar na teleaula de elementos de máquinas de hoje os vários tipos e as principais aplicações dos rolamentos. Você vai conhecer rolamentos do tipo fixo e muitos outros, como os rolamentos de contato angular, os rolamentos autocompensadores, axiais, de agulha. Além disso, a gente vai ver quais são os cuidados que a gente precisa ter com esses elementos. Então, vai se preparando aí, porque quem quer aprender mecânica não pode passar sem entender tudo que rola com os rolamentos. E aí, Titão, rolamento, né? Daqui a pouco eu já não vou ter mais o que ensinar pra você, rapaz. Pois se você já sabe buchas e mancais, daqui a pouco você vai estar matando a pau os elementos de apoio. Que nada, Silva, não é bem assim, não. Eu nem sei pra que servem vários tipos de rolamento. Além de tudo é modesto, né? Que nada, é muito rolamento pro meu caminhãozinho. Mas só que você tá esquecendo de uma coisa. O quê? Que você pode contar comigo, não é? Nós vamos estudar cada um desses rolamentos e vamos desenrolar um por um. Certo, então vamos nessa, porque aí tem rolamento à beça. Eu não sei nem quando usa um, quando usa o outro. Tá aí um bom jeito da gente começar. Por onde? Pelo começo, pelos tipos de rolamentos. Existem rolamentos de contato angular, rolamentos autocompensadores de esfera e de carreira de rolos, rolamentos de rolos cilíndricos, os autocompensadores com duas carreiras de rolos cônicos, os axiais de esfera, os de agulha, os rolamentos com proteção. Mas nós vamos começar com o mais comum dos rolamentos. É esse aqui, ó. Tá vendo as esferas dentro dele? Pois então, esse é o rolamento fixo de uma carreira de esferas. Esse rolamento é próprio para altas rotações. Veja como ele suporta as cargas. Ele suporta cargas radiais e pequenas cargas axiais. Mas o rolamento fixo de uma carreira de esferas tem a capacidade de ajustagem angular limitada. Por isso, é preciso um alinhamento perfeito entre o eixo e os furos da caixa. Bom, mas este foi apenas o primeiro. Aguenta aí que eu vou te mostrar mais um tipo. O rolamento de contato angular de uma carreira de esferas. Esse aqui suporta cargas em um só sentido. Confira. O rolamento de contato angular deve ser montado sempre contra outro rolamento, para que esse outro rolamento possa receber a carga axial no sentido contrário. Agora, o próximo tipo que você vai ver já funciona de uma maneira diferente. É o rolamento autocompensador de esferas. Ô Silva, Oi? como funciona um rolamento autocompensador de esferas? Pera aí que eu já vou te mostrar, já. Olha aqui, quer ver? Olha aqui, esse é o rolamento compensador, olha aqui. Ele tem duas carreiras de esferas, tá vendo? Uma ao lado da outra, que correm aqui na pista esférica no anel externo, olha lá, tá vendo? Certo. Por isso esse rolamento se ajusta ao ângulo. Quer dizer, ele compensa um certo desalinhamento. Ou uma possível flexão do eixo. Esse é dos bons. Confira aí como o rolamento autocompensador de esferas se ajusta ao ângulo, compensando algum desalinhamento ou flexão. Agora, Titão, eu vou te mostrar um rolamento próprio para cargas super pesadas. O rolamento de rolos cilíndricos. Como eu disse, esse é um rolamento próprio para cargas radiais pesadas e os seus componentes são separáveis, o que facilita a montagem e desmontagem. Titão, a gente ainda não viu todos os rolamentos autocompensadores, mas eu queria mostrar para você Um rolamento autocompensador de uma carreira de rolos? Puxa vida, é exatamente isso, o rolamento autocompensador de uma carreira de rolos. A gente usa esse rolamento aqui onde se exige uma grande capacidade de suportar cargas radiais. Repare, o rolamento autocompensador de uma carreira de rolos suporta bem a carga radial
e ainda compensa as falhas no alinhamento que possam aparecer. Por isso que ele é também chamado de autocompensador? Exatamente, Titão, é isso mesmo. Agora, exatamente como esse aqui que nós vamos ver. Um rolamento autocompensador com 2 carreiras de rolos, olha aqui. Já me bastava o outro com uma carreira cheia de rolos. Agora você me aparece com um com 2 carreiras de rolos? Mas para que ele serve? Esse rolamento autocompensador com 2 carreiras de rolos, ele é mais adequado para serviços pesados. Agora, você observa, o diâmetro dos rolos é grande e os rolos também são compridos. O autocompensador com 2 carreiras distribui uniformemente a carga, porque, como você vê, tem alto grau de oscilação entre os rolos e as pistas. Deixa eu apresentar mais alguns rolamentos para você, começando por este aqui, ó, o rolamento de rolos cônicos. Olha só, os anéis desse rolamento são separáveis. O anel interno e o anel externo podem ser montados separadamente. Eles são montados um contra o outro porque só admitem cargas axiais num sentido. Confira. Além de cargas radiais, o rolamento de rolos cônicos suporta cargas axiais em um só sentido. Mais um rolamento para você conhecer. O rolamento axial de esfera. Bom, um não. São 2. 2 rolamentos axiais de esfera. O de escora simples e o de escora dupla. Eles admitem cargas axiais elevadas, mas não podem ser submetidos a cargas radiais. Para que as esferas sejam guiadas nas pistas desses rolamentos com firmeza, é preciso uma carga axial mínima. Mais um rolamento de grande capacidade de carga axial. O rolamento axial autocompensador de rolo. Como ele tem os rolos inclinados, suporta bem as cargas axiais e ainda suporta cargas radiais consideráveis. A pista esférica do anel da caixa desse rolamento permite um alinhamento angular, compensando possíveis desalinhamentos ou flexões do eixo. Agora só faltam 2 rolamentos para você ver. Rolamento de agulha, que a gente usa quando tem pouco espaço radial, e rolamentos com proteção, tá vendo? Esse rolamento com proteção é protegido por quê? Eles são protegidos porque precisam ser protegidos, né, Tito? Esses rolamentos são protegidos porque a característica do trabalho a que eles são submetidos exige que eles tenham uma proteção ou vedação, entendeu? Como é essa vedação? Com placas, olha aqui. Tem vários tipos com 1 ou 2 placas de proteção, conforme a necessidade do trabalho. E aí, mestre Silva, será que eu estou pronto para lidar com rolamentos? Vai com calma, Titão. Você está no bom caminho, mas ainda faltam algumas coisas sobre rolamentos. Por exemplo? Por exemplo, os cuidados que a gente precisa tomar com eles. Cuidados? Para que você tome o devido cuidado na troca de rolamentos, nós viemos até aqui a uma escola do Senai para ver as precauções que um professor toma. Professor. Bom, é preciso verificar a procedência e o código dos rolamentos. Bem, esse é um dos cuidados. É sim, mas antes da instalação é preciso verificar os catálogos com cuidado. Tanto os catálogos dos fabricantes de rolamentos quanto das máquinas, porque cada um tem as suas especificações. E depois tem os cuidados com a montagem. Exatamente. Bem, confira aí alguns cuidados que você deve tomar na montagem de rolamentos. Quando a gente vai montar um rolamento, precisa tomar, entre outros, os seguintes cuidados. Verificar as dimensões, para saber se as medidas do eixo e do cubo estão corretas. Usar o lubrificante recomendado pelo fabricante. Remover as rebarbas também é importante, assim como lavar e lubrificar o rolamento quando for o caso de reaproveitá-lo. Outra recomendação que o pessoal faz é não usar estopa nas operações de limpeza e trabalhar num ambiente adequado, sem pó nem umidade. Poxa, mestre Silva, acho que agora deu para aprender alguma coisa, hein? Deu sim, deu para aprender bastante coisa. Que legal. Olha, tirando os defeitos, deu para aprender alguma coisa sim. Como assim, defeitos? Os defeitos mais comuns dos rolamentos. Desgaste, fadiga, falhas mecânicas. Agora, você não precisa se preocupar. E você também não.
porque isso vocês vão estudar em casa no seu livro de estudos, porque agora é a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente viu mais elementos de apoio estudando os rolamentos. Você viu os tipos de rolamentos mais usados, quais são as suas finalidades e os cuidados que a gente precisa ter no seu manuseio. Bom, e se eu disser que ainda vai rolar mais informação sobre rolamentos aqui, na nossa próxima teleaula, hein? Pois é isso mesmo. Trate de pegar seu livro, estudar bastante e se preparar para a nossa próxima teleaula. Bons estudos e até lá! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.